ele já estava desdenhando tanto de Jesus que ele achava que Jesus já não valia aquilo tudo. Pô, Mas será que ele não queria estava pegar cego? ele. Não tinha de alguma forma o diabo agindo aí por Pode ser, trás mas o de diabo age. Judas? Lembra os exemplos que eu dei, os nazistas, Saddam Hussein. O cara, quando ele fica tomado demais pelo mundo das trevas, ele fica louco. Aham. O Hitler era um louco. Se bem que assim... Muammar Gaddafi era um louco. Esse ponto que você falou é importante, porque uma coisa que a gente não citou é que na última ceia é dito, na hora que ele pega o pão com o molho, Uhum. que Satanás entrou no corpo de Judas, né? Então, Satanás entrou, realmente e ele saiu disposto a fazer o que ele tinha que fazer. então pode ter Até sido ali ele isso. estava na dor, ele estava lutando consigo mesmo. Tá. E Pedro também negou a Jesus. A diferença Sim. entre Pedro e Judas é que Pedro arrependeu amargamente, Judas não. E como é que foi o processo que você perguntou, né? Como é que foi? Ele tramou o seguinte, lembra que Jesus estava evitando lugares públicos. Ele sabia onde é que Jesus ia orar à noite. E o judeu, quando ia orar, até hoje os judeus usam talit, que é aquele pano que você coloca na cabeça para fazer oração. Além de colocar esse pano na cabeça para fazer oração, esse pano também era usado para proteger você quando estava na estrada, porque tinha poeira, vento, frio, estava meio frio aquela noite. Eu sei que estava porque Pedro estava se aquecendo lá na casa do sumo sacerdote quando ele negou a Jesus. Então estava frio. Jesus certamente estava orando com a cabeça coberta. Judas chegou com a milícia do templo, os guardas do templo, porque nem levou os guardas romanos, não. Judas levou os guardas do templo. Por quê? Jesus poderia ser confundido com outro no escuro. Imagina, a gente quer proteger ele. Dizem, não sei se é verdade, se é lenda urbana, que Saddam Hussein tinha sósias. Sim, é verdade. Que apareciam, porque ele sempre era jurado de morte, quase todo ditador tem sósia. Jesus também podia ter um disfarçado ali para prender... Podia. E aí, pronto, era o pulo do gato, porque pensando com a cabeça dos inimigos de Jesus. Se a gente agora não consegue pegá-lo, ele dá fuga e não aparece mais. Eles não viam Jesus como alguém nobre que ia ficar. Eles pensavam assim, ele vai dar fuga. Então Jesus falou, não tem problema não, vocês vão comigo, eu sei quem é ele, eu conheço pelo andar porque eu estou com ele há 3 anos. Quando ele me vir, eu vou chegar e eu vou cumprimentá-lo. E para cumprimentar era normal, até hoje é normal no Oriente, eu já fui cumprimentado com um beijo por homem. Quando ele gosta de ser amigo íntimo, você beija no rosto. Lembra o filho pródigo e o pai? Beijou no rosto? Para ele me beijar, ele vai ter que destapar a cabeça. Eu tenho certeza que é ele mesmo, que não é Pedro, que não é João que está disfarçado dele. Aí aquele que eu beijar, vocês podem ir que é ele. Aí foi, Jesus ainda perguntou para ele assim, amigo, o que você veio fazer, amigo? Aí ele, mestre, é com um beijo que você trai o filho do homem? Aí veio o pessoal para pegar e tudo, foi aquele terror. Aí Jesus passou a noite toda apanhando na casa de Caifás até o dia seguinte, e eles tentando arrumar argumentação jurídica para condenar Jesus, porque os judeus não podiam condenar ninguém à morte. E na noite que ele ficou apanhando, eu lembro que quando a gente foi para Israel agora, aquele rapaz judeu, ele explicou para a gente que os guardas estavam numa noite onde eles não tinham nada para fazer por causa dos turnos e tal. E aí era muito comum, quando eles não tinham nada para fazer, eles pegavam os presos e tiravam onda com os presos, ficavam batendo os presos, torturando os presos. Aí ele explicou, inclusive, como que eles batiam nos presos. Eles tinham um negócio assim, cara. Flagrum. Cara, e arrebentavam ele e tal. Então passou a noite inteira, não deixavam dormir, ficavam assim, arrancava a pele, tanta porrada e tal. E ele não dormia, eles ficavam se revezando e se divertindo, dando risada, batendo, arregaçando a pessoa e tal. E passou a noite inteira sofrendo, assim, né? E aí o Pilatos, né, que era o Pilatos era o procurador romano, e Herodes era o rei, mas nenhum dos dois morava em Jerusalém. Eles estavam lá também por causa da festa religiosa. E aí parece que Pilatos foi e não soube por que condenar. Não vejo motivo. E daqui que vem a expressão de lavar as mãos. É porque assim, como o povo judeu estava sob jurisdição romana, os únicos que podiam dar sentença de morte eram os romanos. Entendi. Os judeus não tinham esse direito legal de sentenciar ninguém à morte. No Antigo Testamento, sim, quando eles eram livres. Apedrejamento. Naquela época, não. Sabe qual era o jeitinho judeu para matar alguém apedrejado? Já que não podia sentenciar à morte, eles empurravam a pessoa no precipício abaixo, que aí a pessoa batia na pedra e foi apedrejado, né? Não importa se é você que bate na pedra, é a pedra que bate em você. Assim que mataram, provavelmente, Estevão.
Mas legalmente eles não podiam sentenciar ninguém à morte. Eles tinham que arrumar um argumento para convencer Pilatos para sancionar a lei. Aí eles foram a Pilatos e falaram assim, olha, esse homem, ele está se proclamando Deus e tudo. Isso é problema de vocês, não tem nada a ver com isso. Aí Pilatos ficou com um abacaxi na mão. Porque eles falaram assim, mas ele também falou que ele é rei. E se chegar para César a notícia que você deixou um rei judeu livre, isso vai custar a sua cabeça. Aí o Pilatos, mas eu não posso julgar esse homem. Tem alguma coisa nele que eu não posso. A esposa do Pilatos falou, não faça isso. Aí Pilatos falou, olha, Herodes está aqui? Ele é da Galileia? Herodes é o rei da Galileia? Manda Herodes resolver isso. Eu não quero saber. Aí Herodes também não fez nada, devolveu para Pilatos. Aí Pilatos, numa última tentativa de salvar Jesus, trouxe Barrabás. Aí tem uma coisa interessante, Barrabás não era ladrão. As pessoas às vezes confundem o ladrão comum, assalto a banco. Não era um cara que tinha feito uma coisa pior que isso? Pior, era lestai. Não, lestai. Mais ou menos. A palavra lestai em grego, que aparece, que eles traduzem como salteador, lestai significa em grego alguém que, por agenda política, pratica atos criminosos, inclusive de roubo, com recurso à violência se preciso for. Então, Lestai era um grupo de judeus rebeldes, revolucionários, que queriam tomar o poder na marra. Sabe? Como na Revolução Francesa, como nas histórias do Brasil, como o próprio Che Guevara. Vamos tomar o poder na marra mesmo, é armar os guerrilheiros e ir lá e tomar o poder. Conquistar o poder, derrubar o governo. O Lestai era isso. Então, o povo oprimido via no Lestai um libertador. Como nas histórias, quantas vezes tem um... Mas você conhece a história. Geralmente, quando um revolucionário derruba o poder, tira o ditador e assume o poder, e o povo conclama, ele acaba se tornando um ditador como aquele que ele derrubou. Olha o Fidel Castro. Fidel Castro levantou em Cuba para derrubar Fulgêncio Batista. E depois o Fidel Castro se tornou um ditador. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi começou na Líbia também com um movimento de revolução. O próprio Saddam Hussein. Então, o Barrabás era um desses. Aí o Pilatos pensou, tá bom, eu vou encurralar agora os líderes. Eu tenho que soltar alguém na Páscoa. Eu solto Barrabás ou Jesus? Porque ele falou, agora eles não vão optar por Barrabás. Louco, é. Eles não são loucos de soltar Barrabás. Que é aí que eles vão comprar a briga com Roma. Mas, para surpresa dele, eles escolheram Barrabás. E sabe por que eles escolheram Barrabás? Por que Jesus frustrou tanto? Porque Jesus não estava sendo o Messias guerrilheiro que eles queriam. Jesus não mandou pegar em arma e matar todo mundo, como eles queriam. Jesus frustrou muito. Não revidava. Não revidava. As expectativas de Jesus eram nobres demais.